Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar Health for Most. Muito obrigado por estarem aqui presentes com o tema de cursos avançados de pediatria. Sem mais demora, para explicar um pouco melhor quem é Health for Most e também falar um pouco destes cursos, Presidente da Health for Most, doutora Carla Rio. Muito boa noite, bem-vindos a este primeiro webinar do ciclo do webinar de pediatria. É o terceiro ciclo de webinars que a Health for Most realiza desde abril deste ano. Um primeiro ciclo teve a ver com o Covid, incluiu 11 webinars. Um segundo ciclo com a pneumologia, incluiu 13 webinars. E agora um terceiro ciclo relacionado com a pediatria, que vai incluir 6 webinars e 3 grandes temas. Seguinte, João. Relativamente a este ciclo de webinars, ou este curso avançado de pediatria, como referi, serão abordados 3 grandes temas: a endocrinologia, no webinar de hoje e da próxima quinta-feira, a gastroenterologia, no webinar de 16 e 18 de novembro, e a cardiologia nos webinars de 23 e de 24 de novembro. Seguinte, João. Gostava muito rapidamente de vos falar sobre a Health for Most, para quem não conhece, e dizer o seguinte, João, que a Health for Most é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2013 e que tem por base a solidariedade e a vontade de um grupo de médicos e de professores universitários portugueses em partilhar com os colegas de Moçambique a sua experiência, o seu conhecimento e tendo como único objetivo melhorar a prestação de cuidados de saúde à população. O nosso trabalho, a nossa atividade, a nossa missão é totalmente pro bono, todos nós fazemos isto voluntariamente, porque todos nós temos a nossa profissão, e a nossa preocupação foi realmente colaborar, desde que se começam a formar os profissionais de saúde, ou seja, no ensino pré-graduado, e depois estendendo ao ensino pós-graduado. E ao longo destes 6 anos, a Health for Most já realizou 24 missões no terreno, e neste momento nós fazemos formação no país inteiro, temos protocolos com todas as faculdades de ciências da saúde e com os grandes hospitais. Nessas 24 missões incluímos 134 voluntários portugueses, apoiámos 33 estágios de curta duração a colegas moçambicanos que vieram fazer estágios em Portugal e com o objetivo de partilhar e trocar experiências sempre, incentivamos internos de Portugal a fazer estágios em Moçambique e já foram 30 com o nosso apoio. O seguinte, João, das nossas formações ao longo destes anos resulta um total de mais de 6.500 colegas em formação pós-graduada, desculpem, mais 3.500 formações pré-graduadas e 86 indivíduos que fizeram formação para formadores. Seguinte, João, este tem sido o nosso trabalho ligado à formação, porque entendemos que é melhorando o conhecimento que nós realmente capacitamos os profissionais e melhoramos a prestação de cuidados de saúde, é no conhecimento que está, sem dúvida alguma, o cerne da questão, e é sobre este lema também que, desafiados pela AMOP, decidimos avançar com estes cursos avançados de pediatria. Efetivamente, estes cursos são, na sua organização, uma parceria entre a Health for Most e a AMOP, a quem muito agradecemos a confiança. Como todos os cursos Learn for Most, que são cursos pós-graduados, têm o patrocínio científico da Ordem dos Médicos de Portugal, da Ordem dos Médicos de Moçambique e do MISAU, a quem agradecemos a honrosa confiança que têm depositado no nosso trabalho, e neste caso particular, tendo em conta as 3 áreas abordadas, temos o privilégio de contar com o apoio da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia e Nutrição Pediátrica, da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia Pediátrica e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia Pediátrica, porque fazemos questão que as nossas formações estejam sempre creditadas pelas sociedades científicas em Portugal. Seguinte, João. E assim, após esta pequena apresentação, hoje falaremos sobre endocrinologia e para falar sobre a razão do tema e dos outros temas, eu darei a palavra à doutora Fátima Coimbelo, presidente da AMOP, a quem, doutora Fátima, convido para nos dar algumas palavras.
Muito obrigada, doutora Carla. Conseguem me ouvir? Muito bem. Boa noite, caros colegas. Em nome da Associação Moçambicana de Pediatras, AMOP, gostaria de agradecer à direção da Health for Moss por ter acedido ao pedido efetuado por esta associação para a realização desta série de webinars sobre os temas já mencionados pela doutora Carla. E a razão da escolha destes temas é exatamente porque é uma patologia que se tornou frequente e temos poucos especialistas na área. Esta iniciativa da MOP enquadra-se dentro dos objetivos da associação, que é o de promoção de cursos de atualização dos seus membros, visando a formação contínua. Acreditamos que este é o início de uma cooperação entre a MOP e a Health for Moss e que teremos mais oportunidades, também como a doutora Carla disse, de partilha do conhecimento sob diversas formas. Queríamos agradecer também a todos os presentes neste webinar e de um modo muito especial a todos os moderadores e palestrantes pela sua disponibilidade em colaborar. E temos a honra de ter entre nós esta noite o Sr. Ministro da Saúde de Moçambique, que é o professor Dr. Armindo Tiago, a moderar o primeiro webinar desta série. E neste caso concreto, sobre a diabetes na pediatria. E agora passaria a introduzir o professor Dr. Tiago, que é médico, especialista em endocrinologia, doutorado em genética de doença cardiovascular, é docente e investigador na Faculdade de Medicina em Moçambique. Com muita consideração, convido o professor Dr. Tiago a moderar a sessão. Muito obrigada. Primeiro, quero desejar a todos uma boa noite. Em segundo lugar, não sei se me estão a ouvir. Professor, estamos a ouvir muito bem, mas pedia-lhe o favor de ligar o seu vídeo. Precisam do meu vídeo. Certo, muito obrigada. Excelente, muito melhor. Muito obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigada. Estava a dizer boa noite a todos, na verdade devia dizer a todas, porque este webinar é sobretudo dominado pelas pessoas de boa fé. Em segundo lugar, quero agradecer a oportunidade que nos é dada para participar junto dos profissionais mais pacientes do sacerdócio médico, que são os pediatras, para partilhar um pouco do seu saber conosco. Queremos dar os parabéns à organização, porque no momento dominado pelo protagonismo da Covid-19, estão a pensar na diabetes mellitus, que, em nossa opinião e de acordo com os números, deve ser a doença com mais número de casos e mais óbitos comparado realmente ao que está a acontecer com o Covid-19. O impacto econômico dessa doença nas famílias, nas pessoas e nos países é incalculável para muitos de nós. Em Moçambique, a semelhança da tendência global, o número de casos de diabetes mellitus tem estado a aumentar, tanto mais que o inquérito realizado em 2015 revelou uma prevalência de diabetes de 7,4%. Nós acreditamos que hoje esse valor deve estar acima, tendo em conta que os países vizinhos, quase todos, têm prevalências superiores a 9%. A semelhança dos outros países do mundo. Infelizmente, os dados relativos à prevalência ou incidência de diabetes mellitus tipo 1 são escassos. E o mesmo ocorre em relação ao nosso país, como disse, embora os dados do Departamento de Pediatria indiquem, de certa forma, observações de que esteja também a aumentar o número de doentes com diabetes mellitus tipo 1. Por isso, e eu sempre considero que o tempo
é um recurso não renovável. E para muitos o tempo é dinheiro. E como eu não tenho dinheiro, eu prefiro eventualmente passar a palavra para a co-moderadora, a professora Catarina, porque de acordo com o dicionário, ela é mais pura e casta do que um simples armindo. Assim sendo, eu ia convidar a professora Catarina para, eventualmente, partilhar conosco a sua voz de ouro. Muito obrigado. Ora, boa noite a todos. Eu penso que agora seria a doutora Rita Santos Silva a fazer a sua apresentação, mas já que o senhor professor doutor Armindo Tiago me passou a palavra, eu vou aproveitar. Não sei se me estão a ouvir. Catarina, muito bem, estamos a ouvir-te muito bem, ok? A ouvir-te e a ver-te. Obrigada. Está-me a ver também. Muito bem, sim, sim. Deixe-me só fazer aqui então uma pequena introdução. O meu nome é Catarina Limbert, eu sou endocrinologista e diabetologista pediátrica já há muitos anos. É uma área que me é muito querida. Gostaria, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, agradecer do fundo do coração o convite que me foi feito pela senhora professora Carla Rego para participar nestes cursos de formação em pediatria, em especial em endocrinologia. E, para quem me conhece, todos sabem que a diabetes tipo 1, a diabetes na criança e no adolescente, é um tema que me é muito querido. Vou desde já passar a palavra à doutora Rita Santos Silva, do Hospital de São João, no Porto, alguém com muita experiência também nesta área e que vai nos dar aqui muitas informações valiosas acerca deste tema. Por favor, doutora Rita, pode começar a sua apresentação. Então, muito boa noite a todos. Eu espero, antes de mais, que me estejam a ouvir e a ver. E vou agora tentar compartilhar a tela e, por favor, avisem-me se houver algum problema e se não estiverem a ver a tela da forma mais conveniente. Eu não podia começar deixando de agradecer à professora Carla Rego o convite que me fez para estar aqui hoje convosco, o desafio que me lançou, cumprimentar todos os ilustres intervenientes na moderação deste webinar e dar as boas-vindas a todos aqueles que hoje nos estão aqui a ouvir. Eu espero que esta apresentação seja do vosso agrado. É uma realidade que às vezes pode ser um bocadinho diferente, mas eu vou-vos dar assim umas noções de como é que nós temos feito agora o seguimento da criança com diabetes tipo 1 no Hospital São João, no Porto, na instituição onde eu trabalho. E, portanto, os três temas principais que me lançaram hoje dentro da diabetes pediátrica foi então os fundamentos básicos do tratamento com múltiplas administrações de insulina, depois o manejo do doente diabético pediátrico em ambulatório e depois o reconhecimento da hipoglicemias e aspectos práticos da insulinoterapia. E, na verdade, neste primeiro webinar eu vou falar principalmente do tratamento com múltiplas administrações de insulina e um bocadinho também do doente diabético pediátrico em ambulatório, sendo que na próxima sessão, na próxima quinta-feira, continuarei este segundo tema e falarei também um bocadinho do reconhecimento das hipoglicemias. E então, eu penso que os critérios de diagnóstico da diabetes tipo 1 são, são do conhecimento de todos, portanto, nós consideramos para o diagnóstico de diabetes ou a presença de sintomas da diabetes, nomeadamente poliúria, polidipsia, emagrecimento, associados a uma glicemia capilar ocasional superior a 200 mg por decilitro, ou uma glicemia em jejum com um jejum superior a 8 horas, superior a 126 mg por decilitro,
ou numa prova de tolerância oral à glicose, 2 horas após 75 gramas de glicose, ou 1,75 gramas por quilo de glicose, uma glicemia superior a 200. E agora há também esta noção de que um valor de hemoglobina glicada, de hemoglobina A1C, superior a 6,5, também poderá ser considerado no diagnóstico de diabetes. Já com o pré-diabetes, definimos como intolerância à glicose um valor na prova de tolerância oral à glicose, em que 2 horas após 75 gramas de glicose, a glicemia está entre 140 e 199 miligramas por decilitro, e a alteração da glicemia em jejum será as situações em que a glicemia num jejum superior a 8 horas estará entre 100 e 125 miligramas por decilitro. Em idade pediátrica, mais de 90% dos casos corresponderão a diabetes tipo 1 e depois menos de 10% dos casos a diabetes tipo 2 e uma pequena percentagem de 1 a 2% à chamada diabetes monogénica. Há uma grande variabilidade interregional, com um predomínio, com uma elevada incidência nos países do norte da Europa, nomeadamente na Finlândia, e nos últimos anos tem-se verificado um aumento da incidência da diabetes em crianças em idade mais jovem, portanto nas crianças abaixo dos 5 anos, e nós aqui em Portugal, na nossa instituição, temos esta realidade bem presente. Cada vez há mais crianças mais novinhas com diagnósticos de diabetes mellitus tipo 1. O diagnóstico tem geralmente um pico sazonal no inverno, sabe-se que há uma suscetibilidade que é poligénica, com uma agregação familiar que andará em torno dos 10%. E depois, muito embora nós não saibamos qual é o trigger, portanto, qual é o mecanismo que despoleta o diagnóstico da diabetes, nós sabemos que há provavelmente o envolvimento de alguns triggers, de alguns fatores despoletantes ambientais, como sejam alguns vírus, por exemplo, da família dos entrovírus. Aqui vemos então a distribuição das diferentes incidências a nível global, com então aquele predomínio claro nos países da Escandinávia. Não há só diabetes tipo 1, portanto a diabetes tipo 1 é aquela diabetes que resulta geralmente de um mecanismo autoimune, na maior parte dos casos, em que há uma destruição da célula beta, que é a célula produtora de insulina, com uma deficiência de insulina. Depois, na diabetes tipo 2, nós temos uma forma de resistência à insulina na maior parte dos casos, e depois há outras formas de diabetes, como sejam, por exemplo, a diabetes monogénica, as chamadas diabetes tipo MODY, ou os chamados síndromes de Wolfram, ou a diabetes neonatal, e depois muitas outras doenças que se associam a diabetes mellitus, como sejam, por exemplo, a fibrose cística, ou como sejam, por exemplo, formas de diabetes induzidas por drogas, por exemplo, induzidas por corticoterapia, ou alguns síndromes associados à diabetes, ou mesmo a diabetes gestacional, portanto, a diabetes que ocorre na grávida. Aquilo de que vos vou falar hoje é principalmente, ou fundamentalmente, a diabetes mellitus tipo 1 na criança, portanto, em idade pediátrica, sendo que nós consideramos aqui em Portugal a idade pediátrica até aos 18 anos, portanto, entre os 0 e os 18 anos. E começava por vos apresentar um pequeno caso clínico. Portanto, é uma criança de 4 anos, do sexo masculino, que é saudável, tem como antecedentes familiares uma história de ter um avô materno com diabetes mellitus tipo 2 tratada com insulina, e que vem ao serviço de urgência por febre, tosse e rinorreia. Não tinha poliúria, não tinha polidipsia, nem tinha nenhum emagrecimento recente. No contexto desta vinda ao serviço de urgência, ele faz um estudo analítico que mostra uma glicose ocasional de 290 mg por decilitro, associada a uma cetonémia de 0,1, portanto uma cetonémia negativa, e a uma gasometria venosa que tem um pH de 7,33 e uns bicarbonatos de 22, portanto sem sinais de acidose. E a pergunta é, qual das seguintes considerariam a mais correta? A hipótese A, o diagnóstico de diabetes pode ser feito neste momento. Hipótese B, o valor da hemoglobina glicada não tem qualquer importância, uma vez que se trata de uma diabetes recentemente diagnosticada. Hipótese C, este doente deve iniciar insulina basal e bolos de forma emergente, portanto logo que possível.
Hipótese D, com esta história familiar, trata-se provavelmente de uma diabetes tipo 2. E hipótese E, o mais provável é tratar-se de uma hiperglicemia de stress. E aqui a resposta mais correta será então tratar-se de uma hiperglicemia de stress. Então, o que é a hiperglicemia de stress? No fundo é uma hiperglicemia que cerca de 5% das crianças podem desenvolver no contexto de doença aguda, trauma, convulsão, febre alta, e que geralmente é transitória, portanto é uma situação ocasional durante a fase de stress, de doença. Nós sabemos que mais ou menos 30% destes doentes podem evoluir mais tarde para diabetes mellitus ao longo de toda a sua vida e, portanto, que convém haver alguma vigilância destas crianças e, neste caso, se nós tivermos anticorpos positivos para a diabetes, isto tem algum valor preditivo positivo da eventualidade deste doente vir a desenvolver diabetes mellitus. E se vocês olharem outra vez para o caso clínico, na verdade, nós temos uma criança que tem sinais e sintomas de infecção respiratória aguda, com febre, tosse, rinorreia, que não tem sinais e sintomas sugestivos de diabetes, nomeadamente não há poliúria, não há polidipsia, não há emagrecimento, e que tem, numa análise de rotina realizada no momento de uma infecção aguda, uma hiperglicemia, mas sem acidose, com cetonemia negativa, e por isso provavelmente aquilo que nós temos é uma hiperglicemia de stress. Neste doente, a hemoglobina glicada, da qual vamos falar um bocadinho a seguir, poderá ter, ou tem todo o interesse, se a tivermos disponível, porque nos poderá dar uma ideia de qual é a média da glicemia nos últimos tempos. E com certeza que nós, neste caso, se tivermos um doente com uma hemoglobina glicada com um valor normal, que anda ali nos 5%, provavelmente então isto corrobora mesmo a nossa hipótese de que se trata mesmo de uma hiperglicemia de stress. Esta criança deve ser vigiada e deve ser eventualmente seguida, mas não deve começar a insulina de forma emergente. A diabetes mellitus tem várias fases, portanto, a diabetes mellitus pré-clínica é aquela que precede em meses ou anos o aparecimento dos sintomas, em que já podem ser detectados anticorpos positivos para a diabetes, nomeadamente anticorpos anti-GAD, anti-insulina, etc. E que nós sabemos que há ali um risco de o indivíduo vir a ter diabetes clínica nos anos seguintes. Esta fase é um bocadinho ingrata, quando o diagnóstico é feito nesta fase, deixa-nos sempre um bocadinho angustiados, porque não há nenhuma intervenção que seja capaz de atrasar ou de prevenir o aparecimento da diabetes. Muito embora haja várias intervenções em investigação, nenhuma é comprovadamente eficaz. Depois temos a fase da apresentação da diabetes, em que pode ser uma apresentação emergente com cetoacidose ou uma apresentação não emergente com sinais e sintomas mais subtis, nomeadamente enurese, candidíase, infecções recorrentes, sinais, um emagrecimento mais arrastado, etc. Depois chega-se a chamada fase de remissão parcial ou fase de lua de mel, que é uma fase em que geralmente o doente precisa de quantidades relativamente baixas de insulina e consegue ter um controlo glicémico muito razoável, com relativa facilidade, que é uma fase que pode durar vários meses e em que parece geralmente até haver alguma diminuição das necessidades de insulina e pode muitas vezes dar a falsa expectativa de que a criança está como que a ficar curada da sua diabetes, o que não é verdade, porque nós sabemos que isto evolui inexoravelmente mais cedo ou mais tarde para uma dependência crónica de insulina. O tratamento da diabetes tipo 1, que era aquilo de que eu queria especialmente hoje falar, que foi o tema que me pediram, passa por um conjunto enorme de intervenções, nomeadamente a insulinoterapia, a importância de uma alimentação saudável e da atenção àquilo que se come, como iremos já ver, a prática de exercício físico e a adequação daquilo que o doente come e da insulina que dá ao exercício físico, o chamado autocontrole glicémico, que é a vigilância que o doente faz das suas glicemias e que lhe permite ajustar as quantidades de insulina, ajustar determinados alimentos, ajustar a prática de exercício físico, a importância da educação para a diabetes, portanto, quanto mais o nosso doente e a nossa família
conhecerem a sua diabetes, souberem tratar da sua diabetes, melhor é o seu controle metabólico, e depois a importância que tem um trabalho de equipa, com a participação de médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, na escola os professores, os pais, todos os cuidadores daquela criança que devem ser envolvidos. E quanto maior a confiança que aquela família sente na equipa que está a seguir a criança, mais fácil e mais eficaz é o tratamento. Em termos de insulina, atualmente aquilo que está recomendado como sendo a melhor forma de tratar a diabetes tipo 1 na criança é o chamado sistema basal-bolus. E este pode ser feito de duas formas. Pode ser feito através da chamado esquema de múltiplas administrações diárias de insulina com caneta de insulina, ou pode ser com aquilo que se chama a bomba de insulina, ou se quisermos o sistema de infusão contínuo de insulina. Então, como é que é feito, qual é que é o princípio deste sistema basal-bolus? No fundo, ele tenta imitar aquilo que o nosso pâncreas saudável, portanto, que o nosso pâncreas não diabético faz, que basicamente é secretar uma quantidade de insulina chamada basal, que está mais ou menos constante ao longo das 24 horas, com algumas flutuações, e depois, sempre que nós, que não somos diabéticos, comemos, aquilo que o nosso pâncreas vai fazer é dar mais um bocadinho de insulina para aquilo que nós comemos e adequando isto de forma a nós termos sempre glicemias normais. Quando nós utilizamos estes chamados esquemas intensivos basal-bolus, vamos tentar fazer exatamente isso. Então, quando nós utilizamos as canetas, o que é que nós fazemos? Administramos uma insulina basal, que é dada geralmente 1 a 2 vezes por dia, e que, numa quantidade que é uma quantidade sempre fixa, e depois, antes das refeições, geralmente antes do pequeno almoço, do lanche e do jantar, nós damos uma insulina rápida, de absorção mais rápida, para cobrir aqueles picos glicémicos das refeições. Geralmente, metade da quantidade de insulina que o indivíduo faz durante o dia é dada na forma da tal basal, da tal insulina que é dada 1 a 2 vezes por dia, e a outra metade é dada na forma desses bolos que o indivíduo dá, ou que a criança dá, antes de comer. Como é que nós sabemos de quanta insulina é que aquela criança precisa? Isso vai depender mais ou menos do peso da criança. Nós sabemos que quando a criança tem um diagnóstico de diabetes em que não há cetoacidose à apresentação, ela vai precisar mais ou menos de meia unidade por quilo por dia, ou seja, uma criança que pesa 20 quilos irá precisar mais ou menos de 10 unidades por dia. Nós sabemos que se houver uma cetoacidose ligeira, a criança vai precisar mais ou menos de 0,7 unidades por dia, e sabemos que nos casos em que há uma cetoacidose mais importante, moderada a grave, a criança irá precisar mais ou menos de 1 unidade por dia. Isto é aquilo que nós utilizamos, e já vamos ver um exemplo prático para fazer as contas, mas depois vamos adequando ao nosso doente e às necessidades reais do nosso doente. Então, se nós sabemos que a insulina basal é então a tal que tem uma quantidade que é mais ou menos fixa por dia, ou seja, uma criança pode fazer, por exemplo, 10 unidades de insulina basal e faz aquelas 10 unidades de insulina basal antes de deitar todos os dias. Já a chamada insulina rápida, aquela que a criança dá antes de comer, vai ter em conta duas coisas principalmente. Por um lado, que glicemia é que a criança tinha antes de comer, e por outro lado, o que é que a criança vai comer. E para isso nós utilizamos umas contas, que vocês vão ver que não são assim tão difíceis como isso, em que basicamente calculamos aquilo que se chama o fator de sensibilidade à insulina, que não é mais do que quanto é que uma unidade baixa, em quanto é que a unidade baixa a glicemia. Vamos imaginar, se eu tenho um fator de sensibilidade de 100, quando eu tenho 200 e tomo uma unidade, eu fico com 100 mg por decilitro de glicemia. E depois vamos calcular o rácio insulina-hidratos de carbono, que no fundo é quanto é que uma unidade de insulina me cobre, entre aspas, em termos de hidratos de carbono. Ou seja,
Se eu tenho um rácio de 1 para 15, para comer 15 gramas eu preciso de uma unidade, para comer 30 eu preciso de 2 e por aí fora. Para calcularmos o nosso fator de sensibilidade à insulina, nós vamos fazer 1800 a dividir pela dose diária total de insulina, portanto pelo número de unidades de insulina que a criança faz no total das 24 horas. Para calcularmos o rácio insulina-hidratos de carbono, nós vamos utilizar a fórmula 500 a dividir pela dose diária total de insulina. E já vamos ver um exemplo mais prático para simplificar um bocadinho. Então, temos aqui o nosso exemplo prático. Temos uma criança de 10 anos e 40 quilos que se apresentou com uma cetoacidose ligeira. Nós queremos então começar o nosso tratamento com múltiplas administrações com caneta de insulina e vamos começar por calcular qual é a dose diária total de insulina. Então, já sabemos que uma criança que se apresenta com uma cetoacidose ligeira precisará mais ou menos de 0,7 unidades de insulina por quilo por dia. Vamos fazer 0,7 vezes 40, que é igual a 28. Ou seja, num dia a criança irá precisar sensivelmente de 28 unidades de insulina. Então, metade disto vai ser a nossa basal, portanto, metade de 28, 14 é a insulina basal, 14 unidades de insulina basal, e vamos então calcular o fator de sensibilidade à insulina e o rácio insulina-hidratos de carbono. O nosso fator de sensibilidade à insulina vai ser então 1800 a dividir por 28, a dividir pela dose diária total de insulina, o que dá 65, e o nosso rácio insulina-hidratos de carbono vai ser 500 a dividir pela dose diária total de insulina, portanto 500 a dividir por 28 vai ser 18 gramas. E portanto nós podemos lhe colocar um análogo basal, por exemplo a glargina, mas como vamos ver pode ser outro, 14 unidades, por exemplo, ao deitar, uma vez por dia, e vamos lhe colocar um análogo rápido antes do pequeno almoço, do lanche e do jantar, segundo contagem de hidratos de carbono, sabendo que ela tem um fator de sensibilidade de 65 e um rácio insulina-hidratos de carbono de 18. Então temos aqui a nossa criança, para fazermos um exemplo ainda mais prático, temos a nossa criança de 10 anos, 40 quilos, que se apresentou com cetoacidose ligeira, e então, após correção da sua cetoacidose, ela inicia o esquema de múltiplas administrações diárias de insulina, com 14 unidades de insulina basal às 22 e um análogo rápido, segundo contagem de hidratos de carbono, antes do pequeno almoço, do lanche e do jantar. Imaginando que antes do pequeno almoço a criança tem uma glicemia capilar de 280 e vai ingerir ao pequeno almoço 40 gramas, então que quantidade de insulina é que ela deve fazer? Reparem, como é que nós fazemos? Primeira coisa, vamos calcular quanto é que ela precisa para correção. Então, nós sabemos que ela tem 280, vamos subtrair o nosso alvo, que geralmente utilizamos 100 de forma a facilitar as contas, portanto, ela tem 280, nós temos como objetivo que ela tenha 100 mg por decilitro de glicemia e vamos dividir isto pelo fator de sensibilidade à insulina, que é então 65. E portanto 280 menos 100 a dividir por 65 é igual a 2,8 unidades. 2,8 é então a quantidade que a criança precisa para correção, para passar de 280 para 100. Depois vamos calcular quanto é que ela precisa para comer. Então, nós sabemos que uma unidade lhe permite comer 18 gramas. Queremos saber de quantas unidades é que ela precisa quando vai comer 40 gramas. Fazemos uma regra de 3 simples e ficamos com 1 vezes 40 a dividir por 18, o que é igual a 2,2 unidades. E, portanto, antes do pequeno almoço, antes desta refeição, a criança precisa de 2,8 unidades para correção, mais 2,2 unidades para comer, portanto, precisa de 5 unidades de insulina rápida. Se vocês me perguntarem assim, mas então as crianças têm sempre de fazer estas contas? Estas contas, como vocês veem, são relativamente fáceis de fazer à mão, desta forma manual, como nós as fizemos aqui. Mas nós temos já disponíveis algumas ferramentas que nos permitem fazer estes cálculos de uma forma mais fácil, como sejam alguns glucómetros, portanto, alguns aparelhos que medem a glicemia, em que já é possível introduzir os hidratos de carbono e
tem uma espécie de um software de cálculo que faz logo a conta e que nos diz, e que nos faz aquilo que se chama o aconselhamento de bolsos, portanto a criança pica o dedo, introduz o valor de hidratos de carbono que vai ingerir e o próprio glucómetro sugere uma quantidade de insulina que deve ser administrada. E depois temos, por exemplo, aplicações no telemóvel ou folhas de cálculo Excel que também permitem, de uma forma mais fácil, fazer estes cálculos automaticamente, sem terem de ser feitos manualmente. Mas como veem, se nós quisermos fazer os cálculos manualmente, podemos fazê-los exatamente como fizemos aqui neste exemplo. Isto é, no dia-a-dia, assim em termos teóricos, pode parecer um bocadinho difícil e vocês podem achar que é um bocadinho complicado, mas na verdade depois do doente se habituar, da criança se habituar, é relativamente fácil e permite nós adequarmos a insulina muito melhor àquela refeição, porque como imaginam, quando nós damos uma quantidade fixa, depois a criança vai ter de ingerir uma quantidade de alimentos que também tem de ser mais ou menos fixa, porque se de uma vez ingere 40 gramas e de outra vez ingere 5, vamos ter depois a seguir resultados muito diferentes. Com esta forma de chamada insulinoterapia funcional, nós conseguimos de facto adequar as necessidades de insulina àquilo que na verdade a criança vai comer, e por isso é uma forma muito mais parecida com o que é fisiológico, com o que acontece na pessoa não doente, do que quando nós damos um esquema mais fixo. As múltiplas administrações diárias. Atualmente aqui em Portugal nós já não utilizamos seringas, utilizamos as canetas de insulina e há canetas descartáveis, temos algumas canetas descartáveis e temos outras canetas que são recarregáveis com cartuchos de insulina, mas que são utilizadas pelos doentes com maior facilidade do que as tradicionais seringas. Há algumas recomendações relativamente à conservação da insulina, nomeadamente os cartuchos e as canetas descartáveis devem ser conservados a uma temperatura entre 2 e 8 graus, exceto aquela que anda em uso, que durante um mês pode andar à temperatura ambiente, evitando temperaturas extremas. Deve ser respeitado o prazo de validade e quando se utiliza, por exemplo, um transporte aéreo, por exemplo, o avião, deve-se evitar que a insulina vá no porão do avião, porque muitas vezes vai ali em temperaturas muito frias e pode congelar. Depois, há vários locais onde a insulina pode ser administrada, nomeadamente os braços, as nádegas, o abdômen, as coxas, e há também uma técnica muito simples que nós ensinamos logo que a criança é diagnosticada, de administração da insulina, e que passa por lavar sempre bem as mãos, retirar o selo da agulha e colocar uma agulha idealmente nova na caneta, deixar sair umas gotinhas de insulina pela agulha para ter a certeza que a agulha está a funcionar corretamente, depois rodar o número de unidades que queremos até marcar a dose e a seguir a administrar a insulina no tecido celular subcutâneo, numa destas zonas do corpo de que já vos falei. Que insulinas é que nós utilizamos agora? Na verdade, há vários tipos de insulinas, como vocês muito bem sabem. Há insulinas de absorção, os chamados análogos de longa ação, que são aqueles que fazem então a tal basal. Depois há os chamados análogos rápidos e nós, neste nosso esquema basal-bolos, utilizamos então uma insulina de ação, um análogo rápido e um análogo basal. Quais são os análogos de ação, análogos basais, portanto os análogos de ação lenta que nós utilizamos? Temos a glargina, que pode ser dada uma vez por dia, depois temos a determir, a levemir, que geralmente é dada em 2 administrações diárias, e agora temos algumas insulinas mais recentes, que têm um perfil de ação um bocadinho mais longo, e que cobrem melhor as 24 horas do que, por exemplo, cobria a glargina. Depois, dentro dos análogos de ação rápida, geralmente utilizamos um destes, sendo que a última, a mais recente destas 4 insulinas que estão aqui, que é a Fiasp,
é aquela que tem um perfil de absorção mais rápido, sendo que as outras andarão ali pelos 15, 20 minutos e esta será um bocadinho mais rápido, mais perto dos 15 do que dos 20 minutos. Então temos agora aqui outro caso clínico, temos uma criança de 10 anos com 40 quilos, que está sob insulinoterapia funcional com um esquema de múltiplas administrações diárias de insulina. Ela faz 14 unidades de glargina às 22 e faz um análogo rápido segundo contagem de hidratos de carbono antes do pequeno almoço, do lanche e do jantar. Tem então um fator de sensibilidade à insulina de 65 e um rácio insulina-hidratos de carbono de 18. Na consulta, vocês verificam que após o pequeno almoço, portanto ali a meio da manhã, a criança tem praticamente sempre hiperglicemias, na ordem dos 200, 300 miligramas por decilitro, e isto apesar de em jejum ela ter um valor normal, portanto um valor entre 90 e 130. Portanto a criança acorda com um valor normal, toma o seu pequeno almoço e a seguir a tomar o pequeno almoço tem praticamente sempre glicemias muito altas, na ordem dos 200, 300. E a pergunta que eu vos faço é, então, qual destas atitudes é que vocês acham que não deve ser recomendada, portanto que não fará muito sentido? Hipótese A, aumentar a glargina, portanto a insulina basal, o análogo basal, aquele que a criança faz à noite, às 22, de 14 para 16 unidades. Hipótese B, diminuir o rácio insulina e hidratos de carbono, portanto em vez de ser 18, passar para um rácio mais baixo. Hipótese C, modificar o pequeno almoço da criança, desaconselhando, por exemplo, o consumo daqueles cereais de pequeno almoço açucarados. E a hipótese D, reforçar a noção de que esta insulina rápida, o análogo rápido, deve ser dado 15 a 30 minutos antes da refeição. Então, aquela que neste caso não deve ser recomendada é o aumento da glargina para 16 unidades, da insulina basal. Porque vocês reparem que aqui a insulina basal aparentemente está bem, uma vez que a criança a faz ao deitar e acorda com glicemias normais. Aquilo que está a haver é qualquer coisa no bolos do pequeno almoço, portanto na insulina rápida que a criança faz ao pequeno almoço, que está a fazer com que ela parta de um valor normal, tome o seu pequeno almoço e faça a insulina e a seguir fique com um valor muito alto. E então o que é que pode ser na verdade? Pode ser o rácio insulina-hidratos de carbono que está demasiado alto, ou seja, estamos a dar pouca insulina para aquilo que a criança come e, portanto, precisamos dar mais um bocadinho de insulina para aquilo que ela come. Pode ser, de facto, que a criança esteja a tomar um pequeno almoço com um teor muito elevado de açúcares, como é, por exemplo, o caso dos cereais açucarados, tipo Chocapic, por exemplo, e cereais do mesmo género. Ou pode ser o facto de a insulina rápida não estar a ser dada suficientemente antes do pequeno almoço. E isto porque nós sabemos que, na verdade, nós chamamos de análogo rápido, mas ele tem um tempo de mais ou menos 15 minutos, 15, 20 minutos de absorção. E, portanto, é necessário que a criança faça o análogo rápido sempre 15 minutos, pelo menos, antes da refeição. E, portanto, esta é uma noção que também tem de ser reforçada junto dos pais e que pode, na verdade, estar aqui a falhar. Depois temos outro caso clínico. Temos uma criança de 2 anos, do sexo masculino, que tem uma diabetes tipo 1 diagnosticada há cerca de um mês e que está medicada com glargina, 4 unidades ao pequeno almoço e um análogo rápido antes do pequeno almoço, do lanche e do jantar, segundo um fator de sensibilidade de 300 e um rácio insulina-hidratos de carbono de 80. Imaginando que antes do pequeno almoço a criança tem uma glicemia de 130 e vai ingerir 20 gramas de hidratos de carbono, então que quantidade de análogo rápido é que ela deve fazer? Hipótese A, não faz. Hipótese B, faz meia unidade. C, faz 1 unidade. D, faz 2 unidades. 3, faz 3 unidades. Então reparem agora nas contas. Nós temos para correção, portanto vamos utilizar aquela fórmula, glicemia da criança, menos o nosso alvo que é 100, portanto a glicemia que gostaríamos que ela tivesse, a dividir pelo fator de sensibilidade à insulina, então 130 menos 100 a dividir por 300 dá 0,1 unidades. Depois, para a alimentação, nós sabemos que 1 unidade cobre 80 gramas, e queremos saber quanto é que precisamos de dar para a criança comer 20 gramas.
Então, se um está para 80, como x está para 20, x é igual a 20 sobre 80, que é igual a 0,25 unidades. Neste caso, a criança faria então 0,1 unidades de correção, 0,25 de alimentação, o que dá 0,35. Ora, nós sabemos que as canetas de insulina só dão de 0,5 em 0,5 unidades, ou seja, ou damos meia unidade, ou damos uma e meia, ou damos duas e meia e por aí fora. Não podemos dar 0,3, nem podemos dar 0,2, nem podemos dar 0,6, só podemos dar de meia em meia unidade. E, portanto, esta criança só tínhamos duas hipóteses. Ou não dávamos insulina nenhuma, ou dávamos meia unidade. Mas, na verdade, aquilo que a mãe nos diz é que, e aquilo que nós constatamos quando olhamos para os registros, é que se ele tiver um valor de 130 e ingerir 20 gramas e não der insulina, passado 2 horas ele tem 350. E, portanto, eu pergunto-vos, então o que é que nós podemos fazer, qual seria a atitude aqui mais correta, se nós tivermos isto à disposição, para fazer neste caso? Hipótese A, o fator de sensibilidade e o rácio insulina-hidratos de carbono devem ser reduzidos antes do pequeno almoço. Hipótese B, a criança deve ser idealmente tratada com um sistema de infusão contínua de insulina, chamado vulgarmente bomba de insulina. Hipótese C, a insulina deve ser dada depois de comer, porque assim a mãe sabe que quantidade é que a criança comeu. Hipótese D, não é preciso dar insulina ao pequeno almoço, basta aumentar o análogo basal, neste caso a glargina. E hipótese E, o pequeno almoço da criança deve ser modificado, restringindo o teor de hidratos de carbono e o teor calórico. Ora, aqui a hipótese mais correta, se nós tivermos isto à nossa disposição, é passarmos para um tratamento com um sistema de infusão contínua de insulina, e já vamos ver o que é e que vantagens tem para estas crianças tão pequenas, como é o caso desta criança que tem apenas 4 anos. Reparem que dar insulina depois de comer não nos vai resolver o problema e provavelmente a criança ainda vai fazer um pico mais alto, porque nós sabemos que a insulina rápida demora os tais 15 minutos a ser absorvida e, portanto, quando a criança vai estar a comer, não vai ter insulina rápida nenhuma. Depois, aumentar aqui o análogo basal também não faz muito sentido, porque não é o análogo basal que permite comer o pequeno almoço. Restringir o teor de hidratos de carbono e o teor calórico também é uma coisa que nós não fazemos aos 4 anos. Ou que idealmente não fazemos aos 4 anos quando temos outras opções. Porque nós sabemos que a criança de 4 anos precisa de se alimentar como qualquer um dos seus pares, portanto, como qualquer outra criança da mesma idade, de forma saudável e adequada para que possa crescer da forma mais adequada possível. Então, o que é a bomba de insulina? No fundo, a bomba de insulina, isto são vários exemplos de bombas de insulina, e no fundo a bomba de insulina é um sistema que tem um cartucho, que vocês veem ali, aquela parte transparente, é um cartucho de insulina, que tem insulina rápida, portanto tem um análogo rápido, só utiliza um análogo rápido. A insulina é colocada naquele cartucho, vai por aquele tubinho que é um prolongador, até que chega ali a um catéter, que fica colocado subcutâneo e que pode ser colocado na barriga ou pode ser colocado na nádega, no caso das crianças mais pequenas e daqueles que eu prefiram colocar na nádega. Como vocês veem ali na segunda imagem da esquerda, o catéter fica ali durante 3 dias, é substituído a cada 3 dias, depois o resto do conjunto, o prolongador e a bomba podem ser desconectados, por exemplo, para tomar banho ou para fazer ginástica, e ao final de 3 dias aquele catéter é substituído por um novo catéter que geralmente é colocado noutra zona, por exemplo, noutra zona do abdômen. Há vários tipos de bombas de insulina, umas mais modernas, outras menos modernas, mas todas funcionam mais ou menos dentro deste modelo. Portanto, todas têm um reservatório com insulina e todas têm depois uma ligação ao corpo e uma possibilidade de conectar e desconectar a bomba. E então que vantagem é que isto pode ter? Só para vos dizer que neste caso também é um esquema basal-bolos, só que enquanto que nós com as canetas tínhamos uma caneta de basal e uma caneta de insulina rápida, de bolos, aqui a própria bomba
utiliza só insulina rápida, só análogo rápido, mas está programada para ter uma basal, que é dada de forma contínua e que pode ser programada até de hora a hora, e depois dá insulina em bolos sempre que a criança come. Isto, a insulina basal é programada e está programada para as 24 horas de forma automática, portanto, se a pessoa não desligar a bomba, se a bomba estiver a funcionar corretamente, ela vai dar a insulina basal durante as 24 horas. Já a insulina rápida, a insulina que é dada em bolos, é o próprio indivíduo que utiliza a bomba ou os pais que têm de dar a informação de que aquele bolos tem de ser administrado. O cálculo é muito semelhante, o cálculo da dose é muito semelhante àquele que nós fizemos para as canetas, tem por base o peso da criança e nós programamos a dose basal para as 24 horas, que é mais ou menos 50% da dose diária total de insulina, e programamos o bolos exatamente da mesma forma, portanto, programando o fator de sensibilidade à insulina e programando o rácio insulina e hidratos de carbono, e a própria bomba está programada para, mediante a glicemia da criança e mediante aquilo que a criança vai comer e que diz à bomba que vai comer, para dar a insulina rápida sob a forma de bolos. Portanto, a bomba de insulina fornece tanto insulina basal como insulina em bolos, sendo que a insulina é a mesma, é um análogo rápido. Tem várias vantagens, nomeadamente nós podemos usar aquilo que se chamam as basais temporárias, que são informações que damos à bomba de qual o ritmo a que queremos que a basal seja administrada. Podemos ter também diferentes perfis de basais para diferentes dias da semana, por exemplo, uns dias para quando a criança faz desporto, outros perfis de basal, por exemplo, para o fim de semana, e também temos diferentes tipos de bolos que poderemos utilizar. Está recomendado para todos os doentes pediátricos, idealmente, especialmente para aqueles que têm hipoglicemias graves, que têm hemoglobinas glicadas muito altas, para as crianças muito pequeninas, por exemplo, para as grávidas ou as adolescentes grávidas ou em pré-conceição, para, por exemplo, os atletas de alta competição, etc. E quais é que são então as vantagens? Uma das vantagens, e é por isso que ela é tão importante para as crianças muito pequeninas, é que enquanto que com a caneta nós só conseguimos dar de meia em meia unidade de insulina rápida, neste caso nós podemos dar até 0,1 e algumas bombas até um bocadinho menos, mas podemos dar 0,1 unidades de insulina, portanto podemos dar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e por aí fora. E por isso naquela nossa criança de 4 anos há bocadinho, nós com a bomba podíamos dar realmente os 0,3 a 0,3 unidades antes do pequeno almoço. Por outro lado, geralmente com bomba a criança precisa de um bocadinho de menos quantidade de insulina. Por outro lado, as hipoglicemias são mais fáceis de resolver porque não há a insulina basal em circulação, não é? A insulina basal é dada por insulina rápida e por isso se nós desconectarmos o catéter, se nós suspendermos a bomba, deixa de entrar insulina e por isso as hipoglicemias são mais fáceis de resolver. Por outro lado, também é melhor em termos de qualidade de vida, porque como vocês viram, neste caso nós temos de mudar um catéter a cada 3 dias e com o sistema das canetas as crianças chegam a levar 5, 6 injeções de insulina por dia. No entanto, também tem algumas desvantagens, nem tudo são vantagens. Por um lado, dá um bocadinho mais de trabalho, porque é preciso saber utilizar a bomba de forma adequada e, por exemplo, numa criança pequena, tanto no infantário, como os pais, como os avós, têm de saber utilizar a bomba. Por outro lado, poderá haver algumas reações, nomeadamente aos pensos, na zona das agulhas, pode haver assim algumas reações na zona em que está colocado o catéter. Por outro lado, é um aparelho externo e, portanto, a criança anda ali com um aparelho externo o que pode ser, por exemplo, num adolescente. Às vezes os adolescentes não gostam, têm alguma vergonha, e por outro lado, também pode haver algum risco acrescido de cetoacidose, se não for bem utilizada, uma vez que, como vocês viram, deixa de haver aquela insulina basal que era dada pelo análogo basal. E por isso, se por algum motivo
a bomba deixar de funcionar, ou estiver, por alguma razão, tiver saído, ou estiver a dar insulina para a camisola, em vez de estar a dar insulina para a criança, ou entrar uma grande bolha de ar e estiver a dar ar em vez de dar insulina, a criança pode ficar até várias horas sem entrada de insulina e por isso pode haver um risco teórico maior de cetoacidose. Algumas famílias têm um bocadinho a noção errada de que com a bomba de insulina não têm mais de se preocupar com a diabetes dos seus filhos. E isso não é verdade, muito pelo contrário, a bomba de insulina acaba por dar mais trabalho do que o sistema das canetas. Porque é preciso picar várias vezes o dedo e avaliar várias vezes a glicemia, porque é preciso saber contar hidratos de carbono de forma adequada, porque nós é que vamos dar à bomba a informação de qual é o bolos de insulina que é que a criança vai comer, de forma a que o bolos de insulina seja dado, porque durante uma atividade física é preciso lembrarmos-nos de que temos ali uma bomba e retirá-la ou colocá-la em segurança, ter cuidado que a bomba não se perca, não se danifique, não seja roubada e, portanto, dá algum trabalho e não é a facilidade que algumas pessoas pensam que é. Muito embora seja extremamente vantajosa, especialmente nas crianças mais pequeninas. Depois, eu estou aqui já há algum tempo a falar de hidratos de carbono, hidratos de carbono, hidratos de carbono, para quem não está tão à vontade com este tema. Na verdade, nós quando falamos na alimentação da criança diabética que é tratada com estes esquemas basal-bolos, falamos numa alimentação saudável, que é exatamente igual à de qualquer outra criança da mesma idade. Costumamos dizer aos nossos meninos na consulta que eles podem comer tudo o que está na roda dos alimentos, exatamente como qualquer outra criança. Não é preciso haver comidas especiais para o diabético, não é preciso comprar produtos na zona de diabéticos, não é preciso fazer assim nada de especial, é preciso seguir as regras de uma alimentação saudável. E nas famílias que têm mais do que um filho, em que só um é que é diabético, nós dizemos que estes hábitos de alimentação saudável devem ser iguais para toda a família. Depois, nós para fazermos os cálculos da insulina que é dada na forma de bolos, da insulina rápida, como já viram, precisamos de ter uma noção de qual é o teor de hidratos de carbono daquilo que a quantidade de hidratos de carbono que a criança vai comer. Há quem faça estas contas nos chamados equivalentes ou porções. Na verdade, nós no nosso hospital, e agora a maior parte dos hospitais cá em Portugal estão a fazer assim, utilizam o conceito de gramas, em que é definida a quantidade de hidratos de carbono que a criança vai comer em gramas e é colocado isso, por exemplo, no caso da bomba de insulina é colocado em gramas, ou no caso das contas, como vocês viram, para as canetas também é feita a conta com os gramas, a quantidade de gramas de hidratos de carbono da refeição. Claro que nós contamos os hidratos de carbono, mas sabemos que há outras coisas que influenciam a glicemia, nomeadamente o teor em gorduras, o teor em proteínas, etc. Também influenciam a glicemia, mas aquilo que nós contamos e que ensinamos as crianças a contar é o teor de hidratos de carbono em gramas. Então como é que nós fazemos? Nos alimentos que vêm em embalagens que trazem rótulos, geralmente o rótulo já nos dá essa informação. Então se nós olharmos ali para aquela primeira imagem, que é uma imagem de um iogurte, de um rótulo de um iogurte, nós vemos que na segunda coluna o próprio rótulo diz-nos que cada porção de iogurte tem 4,6 gramas de hidratos de carbono. E portanto, uma criança que vai comer um iogurte vai comer 4,6 gramas de hidratos de carbono. Por exemplo, no segundo rótulo, que é o rótulo de umas bolachas tipo Maria, nós vemos que uma porção de uma saqueta, que são 4 bolachas Marias, tem 19 gramas de hidratos de carbono. Então vocês imaginem que esta criança ia lanchar um iogurte e umas bolachas Maria, na verdade esta criança nesta refeição ia comer 4,6 mais 19 gramas de hidratos de carbono, mais ou menos 25 gramas de hidratos de carbono. E era este 25 que ela ia utilizar ou para colocar no seu calculador de bolos, caso tenha um calculador de bolos automático,
ou para fazer as suas contas manuais. Depois, há outros alimentos que não têm rótulo, como sejam o arroz, o pão, a batata, em que nós ensinamos a criança a contar, tendo por base umas tabelinhas que dizem que 100 gramas de arroz têm X gramas de hidratos de carbono e, portanto, numa primeira fase é preciso fazer estas contas e pesar e dar um bocadinho de trabalho, mas rapidamente as famílias se habituam e fazem isto com alguma facilidade. Há algumas balanças que nós podemos comprar e que já nos dão informação dos gramas de hidratos de carbono. Um exemplo é esta balança aqui que eu vos pus. E depois há algumas aplicações de telemóvel e páginas na internet que nos dão uma ideia, assim ao olho quase, do teor de hidratos de carbono de alguns pratos, tipo bacalhau com natas, arroz de pato, etc., sendo que uma das mais populares é esta que eu vos mostro aqui, que se chama Carbs and Cals, e que é uma aplicação que tem fotografias de várias quantidades, e a pessoa olha para uma das imagens e decide que vai comer mais ou menos uma quantidade equivalente à da segunda imagem, por exemplo, e vê qual é o teor de hidratos de carbono que essa refeição terá. Isto pode ser útil, por exemplo, para restaurantes ou assim para fazer esta contagem de uma forma assim mais fácil em algumas situações, tipo restaurantes. Pronto, e agora passava aqui para a segunda e última parte deste primeiro webinar, que é tal que vou deixar a meio para poder completar na próxima quinta-feira, e que é então o manejo do doente diabético pediátrico em ambulatório. Aquilo que nós habitualmente fazemos no nosso hospital é tentar seguir as guidelines, as recomendações da Sociedade Internacional de Diabetes Pediátrica, da chamada ISPAD, que dizem que a criança diabética deve ser seguida em consulta de ambulatório a cada 3 meses, com doseamento de hemoglobina glicada, do qual já vamos falar, e o registro de glicemias. Em cada consulta deve ser avaliado o peso, a estatura, a tensão arterial, e depois, uma vez por ano, devem ser rastreadas as complicações da diabetes. E é disso que vamos falar na quinta-feira. Então, um dos pontos mais importantes e mais fundamentais na vigilância e no tratamento da diabetes em qualquer idade, mas também na idade pediátrica, é a chamada avaliação da glicemia capilar. Portanto, nós sabemos que a glicemia capilar, é o valor de glicemia que o doente tem na picada do dedo, que nos permite saber se a insulina foi dada na dose habitual, se não foi, se a criança tem uma hipoglicemia, se não tem, como é que estão os valores, e portanto esta vigilância, esta picada do dedo feita de forma muito frequente, é um ponto essencial do tratamento e do seguimento da criança diabética. Aquilo que nós recomendamos é que sejam feitas 4 a 6 pesquisas de glicemia por dia, portanto 4 a 6 picadas no dedo por dia, geralmente em jejum, antes do almoço, antes do lanche, antes do jantar, antes de ir dormir e depois eventualmente de madrugada, em algumas situações, que seja picado o dedo sempre que houver sintomas de hipoglicemia, durante alturas em que a criança está doente, por exemplo, com febre, com vômitos, com gripe, quando vai fazer exercício físico e antes de conduzir ou manobrar máquinas, no caso dos adultos ou dos adolescentes. Há valores que são considerados valores ideais, em jejum andará ali pelos 90, 145, depois antes de comer ali mais ou menos pelos 90, 180, antes de deitar pelos 120, 180 e de madrugada pelos 60, 162. Portanto, estes serão os valores que idealmente a pessoa diabética deve ter. Também sabemos que o valor da glicemia no dedo é geralmente um bocadinho mais baixo do que o valor da glicose sérica, portanto, da glicose se enviarmos um tubo de sangue para um laboratório. Idealmente, também sabemos que há uma variação entre glucómetros, entre aparelhos que leem a glicemia e, portanto, é importante que o doente utilize sempre o mesmo e que seja um aparelho de boa qualidade e que nos dê uma noção exata ou o mais exato possível da glicemia do doente.
Depois, é importante também que o doente à consulta traga ou registado num papelinho os valores de glicemia que costuma ter, que é aquilo que a gente chama os registros de glicemia capilar, também chamados os mapas de glicemia capilar, ou então há uns glucómetros mais modernos que até já enviam os dados diretamente para o computador e nós podemos fazer a leitura do glucómetro diretamente com o computador. E estes registros são muito importantes para nós médicos conseguirmos aconselhar o nosso doente e dizer-lhe que em determinadas situações devia dar mais um bocadinho de insulina, ou devia dar menos, ou tentar perceber o que é que está a acontecer a uma determinada hora do dia que faça com que os valores estejam sempre altos ou estejam sempre baixos, e estes registros são uma parte muito importante na consulta, senão nós não sabemos como é que podemos ajudar o nosso doente. Temos agora aqui outro caso clínico, portanto é um jovem de 14 anos, que é diabético desde os 6 anos, está com um esquema de múltiplas administrações diárias de insulina com glargina e um análogo rápido antes das 4 principais refeições, portanto do pequeno almoço, do lanche e do jantar. Na consulta de rotina ele tem uma hemoglobina glicada muito boa, de 6,4, mas vocês constatam que a jovem tem quase sempre hiperglicemias em jejum. Portanto, em jejum ela tem sempre 180, 200, apesar de se deitar com glicemias normais. Portanto, é uma jovem que tem uma hemoglobina glicada boa, que se deita com glicemias normais, mas que acorda praticamente sempre com glicemias muito altas. E eu pergunto-vos qual é que é a mais adequada. Hipótese A. O fator de sensibilidade e o rácio insulina-hidratos de carbono devem ser reduzidos antes do pequeno almoço. Hipótese B. Devemos aumentar a glargina, a insulina lenta, o análogo lento que ela dá antes de dormir. C. Trata-se provavelmente de uma hiperglicemia compensatória após uma hipoglicemia. D. Deve ser eliminada a ceia. E E. A jovem deve ser aconselhada a eliminar os hidratos de carbono do jantar. E aqui a hipótese correta é: trata-se provavelmente de uma hiperglicemia compensatória após uma hipoglicemia. Então o que é isto? Nós sabemos que as hiperglicemias matinais, portanto ter um valor de glicose, de glicemia alto em jejum, pode ser devido a 2 fenómenos. Um deles é o chamado fenómeno do amanhecer, que não é mais do que um aumento das glicemias nas últimas horas da madrugada, primeiras horas da manhã, que é causado por uma libertação de uma série de hormonas que interferem com o metabolismo da glicose, como sejam a hormona de crescimento, as catecolaminas, o cortisol, e que aumentam ali na hora do amanhecer, e isto é o chamado fenómeno do amanhecer. É muito típico, por exemplo, das crianças na idade da adolescência, pubertária. E depois há este chamado efeito smog ou hiperglicemia rebound, que é quando há uma hipoglicemia de madrugada e a seguir, por aumento das hormonas contrarregulatórias endógenas, nomeadamente a adrenalina, o glucagon, etc., há uma hiperglicemia compensatória. Na verdade, é o que parece ser o caso desta jovem, porque se vocês repararem, ela tem uma boa hemoglobina glicada, que dá uma média, como já vamos ver, dos valores da glicemia, mas deita-se com um valor de glicemia que até está assim um bocadinho abaixo do alvo. Nós geralmente gostamos que os doentes se deitem pelos 120, 130 miligramas por decilitro e acorda com um valor de glicemia muito alta. Portanto, é provável ou é possível que esta jovem faça algumas hipoglicemias de madrugada e que isto seja, então, uma hiperglicemia compensatória após uma hipoglicemia. Como é que nós podíamos distinguir isso? Podíamos distinguir isso de uma maneira muito fácil, que era fazendo, por exemplo, uma pesquisa de glicemia capilar de madrugada para ver como é que está a glicemia da doente. Depois, temos outras formas temos uma outra forma de distinguir isto ou de esclarecer melhor isto, que é a utilização dos chamados sistemas de monitorização da glicose intersticial. Então, o que é a glicose intersticial? Enquanto que a glicemia é o valor de glicose no sangue capilar, neste caso, a glicose intersticial é o valor da glicose no fluido que vem às células, portanto no interstício. Nós sabemos que há sempre um desfazamento entre um valor e o outro, portanto eles não são exatamente iguais, mas são geralmente aproximados. Nós temos algumas formas de ver como é que está esta glicose intersticial. Uma delas é a utilização destes leitores
chamados leitores de glucose intersticial flash, sendo que o nome comercial é Freestyle Libre, é um dispositivo da Abbott, e que basicamente é um dispositivo que tem o tamanho de uma moedinha, como vocês veem ali, branco, coloca-se no braço do diabético, depois passa-se um leitor, que é um leitor que vocês veem ali, aquele leitor preto, e pode ser passado o leitor por cima da roupa, tipo código de barras de supermercado, assim dá um som de leitura e dá-nos um valor, este dispositivo dá-nos um valor da glicose intersticial naquele momento e dá-vos também, como vocês veem ali, aquela linhinha preta, dá-vos uma ideia de como é que o doente esteve nas últimas 8 horas e que tendência é que terá aquele valor de glicose. É uma ferramenta muito útil, especialmente na criança, é extremamente prático, dá um grande conforto aos pais, elimina algumas das pesquisas e ajuda a perceber muito de como é que aquela criança vai estando ao longo do dia, mas não é exatamente a mesma coisa que picar o dedo e, portanto, as duas coisas devem ser usadas como complemento uma da outra e não apenas a glicose intersticial tipo flash. Depois temos alguns leitores de glicose intersticial que são uns dispositivos, uns medidores contínuos da glicose intersticial que estão colocados como no tecido subcutâneo e que vão dando a leitura diretamente para um leitor ou podem ser eventualmente cegos, ou seja, não dar a leitura em tempo real e darem depois quando são recolhidos os dados para o computador. E estes podem ter aplicações em determinadas situações na nossa prática. Então, quando nós falamos da hemoglobina glicada, o que é que nós entendemos por hemoglobina glicada? Nós sabemos que durante o ciclo de vida do eritrócito, a glicose se liga à molécula da hemoglobina, formando a hemoglobina glicada, e portanto a hemoglobina glicada reflete no fundo os valores da glicose mais ou menos nos últimos 3 meses. E é um parâmetro que é útil na avaliação do controle metabólico, relacionando-se com as complicações da diabetes, de que vamos falar na quinta-feira. Um melhor controle metabólico é o valor, é aquele que se associará a um valor menor de hemoglobina glicada, sendo que as guidelines recomendam em toda a idade pediátrica que idealmente se consiga um valor inferior a 7%. O objetivo é então nós termos a melhor hemoglobina glicada possível, a mais baixa hemoglobina glicada possível, com o menor número de hipoglicemias concomitantes. Temos também alguma noção de quanto é que um valor de hemoglobina glicada corresponde mais ou menos em média de glicemia. Por exemplo, um valor de 7 corresponderá a uma média que andará ali nos 170 miligramas por decilitro. A hemoglobina glicada pode ser medida tanto em sangue para o laboratório, como pode ser medida em capilar. E se nós conseguirmos ter na nossa consulta um aparelho de avaliação da hemoglobina glicada em sangue capilar, isso é muito útil, fornece-nos os dados em tempo real e é um complemento muito importante da nossa consulta. Não querendo complicar, ultimamente a hemoglobina glicada, muito embora continue a ser importante, tem ganho um bocadinho menos de importância quando comparada com um novo parâmetro, que é o chamado time in range, ou se quiserem tempo no alvo, que é, no caso de nós utilizarmos um destes medidores contínuos da glicose intersticial, qual é o tempo que a criança está num alvo, que é mais ou menos entre 70 e 180. E, portanto, se nós tivermos uma criança com esta monitorização contínua da glicose intersticial, se nós tivermos um tempo no alvo, portanto, um tempo entre 70 e 180, o melhor possível, esta criança terá um melhor controlo glicémico possível, independentemente do valor que tenha de hemoglobina glicada. Isto é um conceito relativamente novo e eu não queria de todo estar aqui a complicar, depois se alguém quiser podemos falar um bocadinho mais sobre isto no fim. Também muito importante, se tivermos disponível, é que a criança aprenda não só a ver a sua glicemia, como a ver a sua cetonemia.
E para que é importante a avaliação desta cetonemia? Porque ela dá-nos uma noção, nós sabemos que em situações em que há falta de glicose, porque há, por exemplo, falta de insulina, nós temos produção de corpos cetónicos como fonte de energia alternativa. E, portanto, em situações de doença, de hiperglicemias, de falhas de omissões nas tomas de insulina, nós vamos ter uma produção excessiva de corpos cetónicos, ou seja, vamos ter uma cetonemia positiva. E quanto maior for esta cetonemia, portanto, quanto maior for o teor de corpos cetónicos no sangue, maior é o risco de termos uma cetoacidose, que é uma das complicações agudas mais temidas da diabetes mellitus. E, portanto, se nós tivermos isto disponível, é importante que a criança aprenda a avaliar os seus corpos cetónicos para, em situações de stress, de doença, de hiperglicemias, de falhas nas tomas de insulina, de vômitos, para que nessas situações ela possa picar o dedo e ver a sua cetonemia para saber se está ou não em risco de cetoacidose. Nós consideramos que é positivo, ou seja, que há cetonemia, quando o valor é superior a 0,6 milimoles por litro. Também podemos ver a existência de corpos cetónicos na urina, que era aquilo que fazíamos quando não tínhamos disponíveis esta cetonemia. Mas, idealmente, se pudermos, devemos ver os corpos cetónicos no sangue, portanto, a cetonemia e não a cetonúria, porque é uma medida mais fiável, é mais fácil numa criança pequenina picar o dedo do que ter uma amostra de urina, e porque nós sabemos que depois de resolvida normaliza mais facilmente a cetonemia do que a cetonúria. E, portanto, se pudermos ter tiras de cetonemia é o ideal. Se não pudermos, com certeza que poderemos utilizar a cetonúria. Muito obrigada e estou então à disposição para alguma pergunta que considerem importante. Peço desculpa se me alonguei um bocadinho, se calhar ultrapassei um bocadinho o meu tempo. Não, estava muito bem. Doutora Rita, não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir, não estão? Estamos a ouvir bem. Professora Catarina, estamos a ouvir bem. Pronto. Muitíssimo obrigada. Foi uma excelente apresentação. A doutora Rita conseguiu em tempo recorde explicar todo o conceito da diabetes na criança e no adolescente, com todos os pontos importantes e mostrando aquilo que hoje em dia se faz nos centros terciários em relação ao tratamento da diabetes, com todas as formas de tratamento que temos à nossa disposição nos dias de hoje. Professor Armindo, importa-se que eu inicie aqui a discussão? Eu já lhe passo a palavra, pode ser? Eu vou então iniciar aqui esta moderação. Temos apenas 15 a 20 minutos. O que é que eu gostaria aqui de fazer? Primeiro fazer aqui um pequeno sumário e depois vou pôr algumas perguntas que me foram sendo feitas, que nos foram sendo feitas nos chats e nos Q&As, Rita, e que te vou pedir que depois vás respondendo, está bem? Está bem. Ok, então eu penso que desta sessão toda, eu acho que é muito importante ficar assente da coisa mais importante que temos que fazer é conseguir identificar as crianças que estão a ter manifestações inaugurais, identificar os casos. E para isso é importante que nós, pediatras e médicos de medicina geral e familiar, enfermeiros, etc., tenham bem a noção da importância do diagnóstico e como fazer o diagnóstico, baseando naquela velha tríade das doenças dos 3 Ps, da poliúria, da polidípsia e da polifagia. E claro, o emagrecimento, a astenia, as infecções. Portanto, tendo isto muito bem presente, provavelmente vamos conseguir, e se conseguimos fazer algumas campanhas de sensibilização pelos hospitais e pelos centros clínicos, conseguiríamos identificar estes casos de uma forma mais eficaz. Em relação às insulinas, a doutora Rita falou nas formas de tratamento e nas insulinas mais modernas, que são as insulinas ultra rápidas, são os análogos de insulina.
E com esses análogos é realmente possível fazer este tratamento funcional de imitação do pâncreas. Quando essas insulinas não estão disponíveis, também conseguimos tratar com as insulinas mais clássicas, as actrapides e as NPHs e as insulinas lentas. Quando não existe insulina de todo, é uma questão de pedirmos às organizações não governamentais e entrarmos em contacto com elas, porque há muita insulina por essa Europa fora que não está a ser utilizada e que pode ser perfeitamente canalizada para outros centros. Outra questão que eu queria aqui também salientar é que naqueles doentes que já estão diagnosticados, o controle da doença, como a doutora Rita falou, é muito importante e é baseado nas glicemias, nos testes de cetonúria ou de cetonémia, se for possível, e nas hemoglobinas glicadas que vamos fazendo ao longo dos meses, de 3 em 3 meses. Mas se não houver essa possibilidade, temos sempre a hipótese de ir medindo e pesando a criança e vendo se ela está realmente a aumentar de peso ou não. Porque isso é um parâmetro muito importante de que aquela insulina está a ser suficiente. Se for possível fazer glicémias capilares 4 vezes ao dia, já é muitíssimo bom, e se puder ser feitas antes das refeições, pode-se fazer um esquema funcional basal-bolos, e depois o reconhecimento das hipoglicemias, que a doutora Rita irá falar provavelmente na próxima sessão. Rita, vou aqui falar de algumas questões que eu acho que são interessantes, que os formandos fizeram. Primeira pergunta: como é que a febre funciona como fator de stress e pode fazer aumentar a glicemia? Queres explicar? Então, nós sabemos que no metabolismo da glicose intervêm várias hormonas, sendo que intervém de forma muito importante também, para além da insulina, as hormonas relacionadas com o stress. Portanto, as catecolaminas, o cortisol, o glucagon, a hormona de crescimento, etc. E todas estas hormonas geralmente aumentam no stress como resposta endógena, não é? Como resposta biológica do indivíduo para combate àquele stress, ou seja, a febre gera um stress e esse stress faz aumentar hormonas que são importantes para a sobrevivência do indivíduo e para a resposta a esse stress, que por sua vez intervêm no metabolismo da glicose e fazem aumentar a insulina. E por isso, na hiperglicemia de stress, aquilo que geralmente acontece é exatamente aquilo daquele caso clínico. A criança tem uma infecção, às vezes até por causa da infecção fez algum medicamento, por exemplo os corticoides, que são eles próprios hiperglicemiantes, e tem uma hiperglicemia sem nenhum tipo de manifestação clínica, e que se nós formos verificar depois da criança já ter arrefecido e depois da criança estar já mais bem disposta, fica perfeitamente normal, e portanto isso é um dado muito importante para nós sabermos que foi uma hiperglicemia de stress. Podemos ter uma outra situação, que é o diagnóstico de diabetes coincidir com uma infecção. Isso acontece com alguma frequência. Portanto, a criança até veio à urgência porque tinha febre e estava a vomitar, e vocês fazem-lhe nessa altura o diagnóstico da diabetes. O que é que naquele primeiro caso clínico era um bocadinho pouco a favor disso? Era o facto dela não ter nenhum tipo de acidose e não ter nenhum tipo de cetonemia, ou seja, parecia que não havia falta de insulina naquela criança. Mas, como é óbvio, nós podemos ter as duas situações. Podemos ter a hiperglicemia de stress ou podemos ter uma diabetes que está a aparecer ao mesmo tempo que uma infecção vírica, por exemplo. Isso acontece com alguma frequência. O 290 é um valor um bocadinho alto. É um valor um bocadinho alto. Pois. Normalmente são 150, 180, quando 290 já começamos a suspeitar que possa estar a ser o início de uma diabetes inaugural, não é? Mas sim, temos que depois ir buscar os outros critérios diagnósticos. Exatamente. O peptídeo C, a hemoglobina A1C, que são fundamentais para o diagnóstico. Olha, outra questão que se pôs logo no início foi alguém muito com uma base de interesse científico, foi a influência da vitamina D nas genes da diabetes tipo 1.
Queres responder ou queres que eu responda? Então, não sei se sou a pessoa indicada para resolver isso, mas de facto a vitamina D tem sido implicada um bocadinho em várias doenças do foro autoimune, mas não há nada assim muito comprovado que nos diga com Exato. 100% de certeza que há uma relação causa e efeito entre as duas coisas. Nós em Portugal verificamos que quase todos os nossos meninos têm algum déficit de vitamina D. Não sabemos bem se esse déficit é só nas análises, é só bioquímica, ou se tem alguma tradução na verdade, na saúde da criança. Imagino que se calhar vocês aí em África tenham uma situação diferente, têm mais sol, as crianças andam mais cá fora, em Portugal as crianças estão muito metidas dentro de casa, no inverno às vezes acontece que haja relativamente pouco sol e portanto temos com frequência déficits de vitamina D, mas não parece nem que a suplementação com vitamina D melhore o controlo de quem já é diabético, nem que previna o aparecimento da diabetes. Portanto, não parece haver assim uma relação causa e efeito entre uma coisa e a outra, muito embora tenha sido de facto já investigado. Sim, exatamente. Portanto, os estudos são muito controversos e não se encontra até agora nenhuma causa e efeito dos níveis de vitamina D. Rita, mais uma pergunta antes de eu passar a palavra ao professor Armindo. Há aqui uma grande preocupação nos nossos pediatras acerca de quando falar do diagnóstico e das expectativas e do que vai ser o futuro da criança quando aparece a diabetes tipo 1. Há alguma idade? Há algum timing específico? O que é que tu achas? Quando o que é que falar à própria aconselhavas? criança? À criança e à família, penso À eu. família. Eu acho que a família deve ser o mais esclarecida possível. Nós às vezes temos alguma tendência a não gostamos, ninguém gosta de ser portador de más notícias, não queremos preocupar. Sabemos que a diabetes é uma doença crónica, é para a vida inteira, tem um grande peso uma família receber uma notícia destas. Mas por outro lado, eu acho que é muito importante. Por um lado, nós devemos explicar logo desde o início que provavelmente a criança vai precisar de insulina para a vida toda, que não é expectável que nada, nenhuma dieta, nenhum chá, nenhum bruxedo vá curar aquela criança, porque infelizmente às vezes estes pais são alvos fáceis para situações menos convencionais, mas por outro lado também explicar que aquilo que falta à criança é insulina. Se nós lhe conseguirmos dar esta insulina, como é óbvio, se nós conseguirmos dar com estes esquemas de insulinoterapia funcional, melhor. Mas se nós conseguirmos dar esta insulina, seja de que maneira for, a criança pode ter uma qualidade de vida que é praticamente igual à de qualquer outra criança da sua idade. Pode brincar, pode ir à escola, pode ir a passeios, pode fazer desporto, pode ter qualquer profissão e, portanto, se nós conseguirmos dar a insulina que falta à criança, ela tem uma vida exatamente igual à de qualquer outra criança. Exatamente. Portanto, a notícia deve ser dada logo que o diagnóstico seja confirmado. E, portanto, na primeira semana de diagnóstico, quando a situação está esclarecida, eu também concordo que se deve informar os pais e explicar logo do início o que é que se vai passar. Concordo plenamente. Senhor professor, quer intervir? Quer fazer alguma questão? Há aqui alguém que pede a opinião dos especialistas de Moçambique sobre o tratamento, não havendo possibilidade de adquisição de canetas nem de bombas de insulina. Gostaríamos de ouvir a sua opinião ou se queria fazer algum comentário em relação a este tema. Professor Armindo Tiago. Se calhar não me está a ouvir. Ou se a doutora Fátima quiser fazer aqui alguma resposta. Professor Armindo, como está? Eu estou bem. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns à doutora Rita Santos Silva por uma apresentação excelente. Provavelmente, se fosse no meio acadêmico, seria uma aula de sapiência. Obviamente que ela fez a apresentação num contexto, essencialmente, da Europa, de Portugal. É óbvio que em Moçambique, só para dar esse esclarecimento que coloca,
em Moçambique as condições são completamente diferentes daquelas que nós encontramos em Portugal. Primeiro, as pessoas nem sequer têm glucômetro. Portanto, a noção de autocontrole em Moçambique ela é uma noção surrealista. Não é todo doente que tem o glucômetro, o simples glucômetro, para não falar de caneta e para não falar de bomba de infusão. Então, nós inventamos a nossa maneira, as formas de controle. O nosso doente é controlado à medida que ele vem à consulta. Portanto, quando ele vem à consulta, é a altura que ele tem capacidade de medir a sua glicemia. Portanto, os ambientes são completamente diferentes e provavelmente as medidas também. Aqui também preciso salientar, em relação ao cálculo de hidratos de carbono, as pessoas já hão de vir a dizer que comeram uma certa quantidade que nem sequer sabem especificar. Por outras palavras, a aplicação deste conceito que esteve aqui a ser bem esclarecido também é um desafio enorme no nosso país. Mas para não falar só de questões desta índole, que nós temos, há de ser muitas vezes uma única insulina, há vezes que não tem outra, e eventualmente é isso que nos acontece. Mas eu queria fazer era uma pergunta. Na sua prática clínica, apesar desta aparente facilidade de controlar o doente diabético, qual a proporção de doentes que atingem as metas de controle? Na verdade, cada vez, apesar de tudo, eu acho que cada vez os doentes estão mais controlados, porque realmente há muita tecnologia agora e a tecnologia no global vem ajudar. Mas há alguns doentes, e é um número considerável de doentes, não são assim tão poucos, que apesar de terem tudo, apesar de terem insulinas gratuitas, tiras de glicemia gratuitas, consulta gratuita, glucómetros de todos os tipos e feitios, bomba de insulina, todas as insulinas mais modernas, que apesar de tudo têm hemoglobinas A1Cs muito altas e têm um controlo metabólico que é muito mau. E penso que isso não é falha propriamente de ninguém, é porque isto é um tratamento que tem de ser feito pelo próprio doente. Portanto, o doente pode ter tudo à sua disposição. Se não utilizar aquilo que tem da forma mais correta, não vai ter um bom controle metabólico. E por isso, eu não lhe sei responder assim com uma percentagem, assim uma percentagem exata, mas posso lhe dizer que nós no Hospital de São João temos mais ou menos em seguimento 300 diabéticos em idade pediátrica, portanto até aos 18 anos, e que haverá facilmente uns 50, 60 que têm um controle metabólico muito mau, apesar de poderem ter à sua disposição vários tratamentos. Mas na verdade, se o doente não der insulina porque não quer dar, ou porque está revoltado com a sua doença, ou porque, seja por que razão for, nós não conseguimos fazer aqui, portanto todos temos, eu penso que todos temos, não sei qual é a experiência da professora Catarina, mas nós temos um grupo ainda grande de doentes em que o controlo não é bom. Certo. Exatamente. O que faz o bom controle muitas vezes não é a tecnologia, é a mentalidade e a postura do doente e a atitude da criança e da família. E muitas vezes com menos tecnologia é possível ter-se também um bom controle metabólico. Esta é a minha experiência. Uhum. Muito obrigado. Eu, antes de dar a palavra à doutora Carla Rego, eu queria lançar um desafio a este grupo para, eventualmente, passar de uma mera situação de discussão de casos clínicos ou de atualização clínica para uma fase de produção de políticas baseadas em evidência. Eu queria era desafiar o grupo a identificar igualmente parcerias para fazer trabalhos conjuntos de investigação na área
da endocrinologia, com particular destaque para a diabetes mellitus. Queria pedir à professora Catarina para eventualmente comentar em relação a essa matéria e depois disso passaríamos a palavra à professora Carla Rego, porque o tempo se não para de contar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Em relação à questão das parcerias, eu penso que tocou num ponto nevrálgico, num ponto fundamental e da razão destas sessões de formação que têm que ir além das sessões de formação. Temos que passar realmente à prática. E podemos passar à prática tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista de investigação. E eu posso, com muito gosto, fazer essa ponte, porque estou muito ligada às instituições e às organizações internacionais da diabetes na criança e no jovem, e essas organizações internacionais querem fazer a ponte com centros como os vossos, querem ajudar e querem que haja participação da vossa parte nos estudos que estão a decorrer. Por exemplo, há uma coisa muito importante pela qual se devia começar, é com o registro dos doentes. Uma base de dados das crianças com diabetes tipo 1 que vocês têm no vosso país e que nós podemos ajudar a fazê-la, e vocês podem fazer parte de uma rede internacional de centros de referência, e fazendo parte desse centro internacional de centros de diabetes ou pediátricos que tenham crianças com diabetes, é possível dar o salto para essas parcerias, tanto clínicas como de investigação. Esse era um desafio que eu colocaria, e uma maneira de lá chegarmos rapidamente era organizarmos no ano que vai ser a reunião da Sociedade Internacional de Diabetes, vai ser em Portugal, vai ser em Lisboa, e se calhar podemos arranjar uma forma de alguns pediatras, excelentíssimos pediatras, virem visitar a reunião e fazerem parte e participarem, e depois nessa altura conseguiremos fazer então as tais pontes e a tal relação com essas instituições. O que é que acha? Bom, nós aceitamos o desafio e achamos que este é o caminho e não temos outra opção. Do nosso lado, não tenho dúvida, falar em nome das pediatras é difícil, mas todas elas são minhas amigas e, portanto, hão de aceitar a palavra que eu estou a dar aqui a este grupo de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. Então, passamos a palavra à professora Carla. Obrigada. Antes de mais, obrigada ao Sr. Professor, Sr. Ministro, por estar presente nesta reunião e por ter disponibilizado abrir um pouco o leque daquilo que é feito, pode ser feito e pode ser melhorado. E digo-lhe já, e na sequência das palavras da professora Catarina, desafio aceito, vamos trabalhar nisso, sem dúvida alguma, é essa a função da ELSE Famosa, é criar pontes para melhorar o conhecimento dentro daquilo que nós possamos realmente colaborar e apoiar. Esse aspecto, desafio aceito. Parabéns à Rita por esta excelente aula, porque foi realmente uma aula como já não me lembro de ouvir na área da diabetologia, e eu já tenho assim uns certos anos, de modo que já ouvi muitas. Obrigada à professora Catarina, e em nome da professora Catarina, como presidente, obrigada à Sociedade Portuguesa de Diabetologia Pediátrica. Em nome da ELSE Famosa, obrigada a todos os colegas, e foram 320 que chegaram a estar cá nesta sessão, de Portugal, de Moçambique e de outros locais, e dizer-vos apenas que foi um prazer, obrigada a todos, e até à próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira a sessão começará de novo às 7 horas de Portugal, 19, e às 21 de Moçambique, e no final da sessão haverá um teste online. Quem realizar o teste terá direito a diploma, e apenas aqueles que realizarem o teste, de modo que estão convidados, caso queiram testar os vossos conhecimentos. Bom trabalho, até quinta-feira. Obrigada, Rita. Obrigada, Catarina. Obrigada, Sr. Ministro. Uma boa noite e bom resto de semana. Obrigada. Até quinta-feira. Até quinta-feira, Rita. Até quinta-feira.